a paz do Senhor. Eu vim trazer para os irmãos nessa manhã um versículo que está em Atos 12. Eu vou estar lendo o 4, 5 e o 12. O 4 ele diz assim: Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. 12. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Que tremendo, né, irmãos? Foi ver a libertação de Pedro da cadeia, né? E o que me chama a atenção é que a igreja estava ali orando, a igreja estavam juntas num só propósito, clamando ao Senhor. Como é importante nós estarmos orando, como é importante nós estarmos colocando diante do Senhor as nossas petições, se derramando aos pés do Senhor, que o Senhor, Ele faz. O Senhor, Ele não mudou. Grandes coisas o Senhor pode fazer através da minha vida, através da sua vida, através das nossas orações. O Senhor, Ele é maravilhoso, Ele está atento a todo tempo a ouvir o nosso clamor e a nossa oração. Que nós possamos estar nos derramando, que nós possamos estar nos fortalecendo, que nós possamos estar buscando a face do Senhor em todo tempo. Que nós não venhamos olhar para as dificuldades, porque aquele povo não olhou. Aos olhos humanos era impossível Pedro viver. Mas o Senhor fez algo extraordinário através da oração daquele povo. E assim o Senhor também pode fazer algo extraordinário através das nossas vidas. Então não desista, irmão. Não desista de orar, não desista de clamar, não desista de se derramar aos pés do Senhor. Vamos lá, vamos buscar a face do Senhor em todo tempo. Em todo tempo, vamos buscar o Senhor, vamos estar orando, vamos estar clamando. O Senhor é aquele que guerreia as nossas lutas, é aquele que vai à frente das nossas causas. Creia, Senhor, creia no Senhor. Ele tem algo maravilhoso para fazer através da oração. É através da oração que temos intimidade, que ouvimos a voz do Senhor. Então que esse venha a ser um tempo de estarmos mais juntos, de estarmos mais próximos do coração do Pai. Vamos louvar, vamos adorar, vamos glorificar, vamos orar, irmão. Essa é a arma que o Senhor nos deu poderosa. Vamos usá-la, vamos usar. Esse é um privilégio nosso. Esse é um privilégio nosso de estarmos pertinho do Pai. Então vamos lá, vamos continuar firmes, perseverantes, lutando, guerreando. O Senhor está ao nosso favor. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Feliz de reencontrar os irmãos. Ainda não é da forma que desejamos, né? Mas, glória a Deus, temos esse mecanismo, esta ferramenta para a propagação da palavra do Senhor. Mateus 6,6, amados. Jesus vai falar algo muito importante sobre a oração. Ele diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. Amados, há muito tempo eu li uma mensagem, ainda de vez em quando eu encontro esta frase afixada em algum lugar, diz assim que a oração muda tudo. E ela sempre me chamou a atenção por não entender desta forma, né? Porque, por experiência, eu posso dizer para vocês que orei várias vezes e as minhas circunstâncias não mudaram. Eu acredito que você tenha orado também e as circunstâncias não mudaram e nada aconteceu. E usamos aquele jargão muito famoso assim: Deus sabe todas as coisas, não era o momento. Mas a gente
precisa ir mais além. A palavra de Deus nos permite ir mais além, né? Muito mais além. Por que eu digo para vocês que eu não concordo na íntegra com esta frase, que a oração muda tudo? Porque eu não acredito que a oração muda Deus, porque Deus é imutável. Eu também não acredito que a minha oração vai mudar os decretos de Deus. Também não acredito. E não acredito também que a minha oração vai mudar todas as minhas circunstâncias adversas, porque eu acredito que muitas circunstâncias minhas adversas é propósito de Deus, né? O interessante é que quando lemos Mateus 6,6, principalmente quando chega no final da recompensa, é a que as pessoas mais se prendem, né? Esquece que a centralidade desse texto está: entra no seu quarto, fecha sua porta. Se você ler o texto, o capítulo 6 todo, quando ele fala do jejum e da esmola, ele fala tudo em secreto. É tudo em secreto. Secreto é privacidade, secreto é para buscar um relacionamento, buscar uma intimidade. É você e ele, né? Mas as pessoas se perdem muito na recompensa, esquecem de entrar no quarto e fechar a porta. E quando nós nos prendemos nas recompensas, nós acabamos de criar um Deus contrário ao Deus da Bíblia. Como vemos acontecer, amado, pessoas achando que Deus é aquele ser que está pronto a te servir na hora que você desejar, na hora que você dobrar o joelho, ele tem que te dar alguma coisa, ele tem que resolver os teus problemas, né? E esse Deus que foi criado, ele cria muitas frustrações, porque as expectativas nele não é no Deus verdadeiro, e nem na sua palavra. É um Deus criado por mim para satisfazer as minhas necessidades. E o Deus não é esse. O Deus da Bíblia não é esse, né? Temos certeza absoluta, amado, que Deus quer nos abençoar, Deus já nos abençoou e continuará a nos abençoar. Porém, muito mais que resolver nossos problemas emergenciais, Ele quer nos levar mais além, amado. Ele quer nos fazer compreender que não existe nada nem ninguém que possa nos fazer mal sem que Ele permita, sem que Ele autorize. Deus não pode ser pego de surpresa, como alguns pensam que Ele vai ser pego de surpresa quando alguma coisa aconteceu comigo. Se alguma coisa aconteceu comigo, pode ter certeza, amado. Deus permitiu, Deus está observando, Deus tem um propósito nisso. Precisamos entender isso, mas eu só vou entender isso quando eu entro no meu quarto, eu fecho a minha porta e busco a Deus no relacionamento. Eu busco Deus em oração para que eu tenha um relacionamento íntimo com Deus. E quando eu tiver esse relacionamento íntimo com Deus, amado, quando eu tiver esse relacionamento íntimo com Deus, vai se cumprir o que o João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 14. Ele diz o seguinte: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Ao nos aproximarmos de Deus, pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Nossos pensamentos deixarão de ser nossos, as nossas vontades deixarão de ser nossas, as nossas arrogâncias cairão, as nossas máscaras cairão. Ali no quarto fechado, é você e Ele vai te deixar nu, amado. Ele vai te purificar, Ele vai extrair de você aquilo que Ele quer. Então eu não posso entender dessa forma que oração muda tudo. Eu prefiro ficar com a frase do nosso livro de devocional de Israel Belo de Azevedo. Ele diz o seguinte: a realidade é que as minhas orações não mudam a Deus, mas estou convencida que a oração me muda. Orar com ousadia me arranca desse velho lugar de hábito religioso para uma conexão autêntica com o próprio Deus. Liza Terkilst. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guardar, que Deus possa nos levar a cada dia ao quarto fechado da privacidade para buscar Ele em oração, buscando uma intimidade rica, quando aí sim estaremos em paz com Ele. Louvado seja o Senhor. Amém. Graça e paz, querido. Eu queria compartilhar com você o que a palavra de Deus tem me dito esses dias. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 27. Eu vou estar lendo a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados
Meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram, caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Versículo 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esses dias têm sido dias difíceis, dias complicados, mas a palavra do Senhor, ela nos ensina, e me ensinou esses dias, que ainda que pareça que estamos em meio a trevas, ainda que a gente esteja desorientado, ainda que a gente não saiba para onde caminhar, o Senhor é a nossa luz. Ele é quem nos guia nesse momento de dificuldade, é Ele que pode iluminar o nosso caminho para que a gente consiga vencer esse momento de adversidade. A quem temerei? O que você tem temido? Qual tem sido os seus receios? Quais têm sido os seus receios? Porque o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, nós não precisamos ter medo. Um outro versículo que me chama muita atenção é o versículo 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Eu não sei se os irmãos conseguem imaginar o que seria isso. Um exército todo se levantar contra você. É impossível, aos olhos humanos, uma pessoa só vencer um exército sozinho. E o que o salmista nos ensina nesse trecho aqui é que, ainda que a impossibilidade se apresente, o nosso coração não deve temer. Ainda que o terror da guerra se levantasse contra ele, ainda assim ele confiaria que diante das impossibilidades, que diante do terror, que diante da situação mais aguda que eu e você estejamos atravessando, que a gente consiga manter a nossa confiança em Deus. E o consolo que o Espírito traz aos nossos corações está lá no verso 14. Espera no Senhor. Eu e você devemos esperar no Senhor. Anima-te. Nós devemos nos animar. Nós devemos encher o nosso coração das palavras de Deus, daquilo que pode nos trazer esperança. E Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Que eu e você possamos esperar no Senhor, animando-nos e nos fortalecendo, porque ainda que a impossibilidade se levante contra nós, nós não seremos abatidos, nós não seremos vencidos, nós não seremos consumidos. Nós vamos passar por esses momentos difíceis, mas o Senhor Jesus nos prometeu que estaria conosco em todos eles, até a consumação dos séculos. Deus te abençoe, meu querido irmão. Bom dia, Bibi de Oswaldo Cruz, bom dia a todos, saudade de vocês. Nós vamos falar agora esse tempinho sobre oração, a oração que move o coração de Deus. E nós vamos ver lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 6. É quando o Senhor nos deixa para fazer a oração correta, a oração digna, a oração perfeita. E diz assim a partir do capítulo 6, do versículo 6 do Evangelho de Mateus. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora, teu pai que vê o que está em oculto. Algumas versões vão falar em secreto. E teu pai que vê em oculto te recompensará. Me faz lembrar daquela passagem lá de Romanos, que fala no capítulo 12, a partir do versículo 2, que a nossa vida tem que ser baseada no que Cristo tem determinado para nós. Boa, perfeita e agradável. Assim é o Senhor. Então as nossas orações têm que ser baseadas assim. E aqui nesse Evangelho de Mateus, a partir do versículo 9, ele continua falando. Portanto, vós quando orardes, ora assim,
Pai nosso que estás nos céus. Eu sei que é muito conhecida de todos nós. Só que às vezes nós perdemos alguns preâmbulos diante das passagens bíblicas. E a Bíblia vem sempre nos ensinando assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta. O teu pai em secreto vai te ouvir e vai te recompensar. Não sejamos igual aos fariseus hipócritas que ficam nas praças, que esperando receber algo da parte de Deus. Mas eles já recebem, eles já têm o que eles vão receber, que é da parte dos homens. Os olhares, os aplausos da parte dos homens. Mas nós temos o Senhor. E eu aprendi diante desse longa caminhada no Evangelho que nós devemos nos prostrar somente diante do Senhor. Então, diante do seu quarto, na sua porta trancada, se ajoelhe diante do Pai. Ele vai ouvir a sua oração, a nossa oração, e vai te recompensar. No hebraico diz que só devemos nos prostrar diante do Senhor. No hebraico significa proctor, se prostrar diante do Senhor. E eu vou continuar aqui a oração do Pai Nosso, como diz lá no Evangelho de Mateus. Olha o que diz o versículo 10. Venha teu reino sobre nós, seja feita a tua vontade, tanto aqui na terra como no céu. O pão nosso nos dá de cada dia. Perdoe as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. É mais uma questão de oração. O perdão. O Senhor aqui na oração do Pai Nosso, Ele nos diz que nós pedimos o perdão a Ele, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você tem perdoado a quem já tem te ofendido? Ou que te ofendeu por algo muito grave? Tem perdoado? O perdão só vem da parte do Senhor, quando você abre o seu coração a perdoar. E esse perdão, aquilo que fica te remoendo, quando você não perdoa, só pode ser amenizado ou extinguido de vez quando você ora. Irmãos, então entre nestas campanhas de orações com a Igreja Batista. Nós estamos para orar um pelos outros, interceder um pelos outros. Amém? Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja com todos vocês neste momento de isolamento social. Deus abençoe grandemente. Fique com Deus. Amém. Bom dia, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom poder estar conectada com meus irmãos nesse momento em que a igreja está em oração. E eu quero compartilhar rapidamente com os irmãos sobre 3 segredos da oração. E o primeiro segredo fica lá em 2 Crônica 33:12, que diz assim: no seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor, seu Deus, cheio de humildade. Ele se arrependeu diante do Deus dos antepassados. Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido. Manassés, irmãos, se quebrantou diante do Senhor. Então, nós podemos já perceber nesse primeiro versículo que a humildade é um segredo da oração. Nós precisamos estar humildes perante o Senhor. Manassés, ele se humilhou diante de Deus, reconheceu a soberania de Deus e foi abençoado por ele. O segundo segredo, irmãos, está lá em Lucas 22:42, que diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. O segundo segredo da oração está na submissão a Deus. Jesus, mesmo sendo quem ele era, se submeteu à vontade de Deus. Nossa vontade deve estar sempre rendida ao Senhor. Nós precisamos, irmãos, ser submissos, dar sempre a Deus o primeiro lugar. O terceiro segredo está lá em 1 Tessalonicenses 5,17, que é um versículo muito conhecido, que é orai sem cessar. O nosso segredo
é a perseverança. Esse é o nosso terceiro segredo. Nós precisamos, irmãos, ter paciência em buscar ao Senhor. Deus nunca responde tarde ou cedo demais, Ele responde na hora certa. E muitas das vezes nós oramos uma vez, oramos 2 vezes e desistimos de orar, desistimos de pedir. Humildade, submissão e perseverança precisam fazer parte da nossa oração e do nosso contato com Deus. Estes são os 3 segredos da oração para vencermos essa pandemia, esse isolamento social e essa crise que passamos nos dias de hoje. Vamos continuar firmes, irmãos, orando, chamando o povo à oração, ajudando os nossos irmãos e com certeza nós venceremos. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, meus amados irmãos, em nome de Jesus. Eu estava meditando numa palavra ontem em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1 ao 8. Eu quero ler para vocês. O texto, na verdade, o título diz: a parábola da viúva persistente. Diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. 2. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. 6. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? 8. Eu lhes digo: ele fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Eu, pensando em relação a esse texto, no primeiro versículo me chamou logo a atenção que o Senhor falou para os discípulos, para eles não desanimarem e orarem sempre. E logo depois vem essa história do juiz com essa viúva. E é muito legal a gente pensar em relação a esse texto, é que faz a gente refletir o quanto a gente tem que persistir na oração, o quanto a gente tem que se parecer com esta mulher, que supostamente ela teria alguma coisa para receber, mas é necessário que esse homem julgasse a causa dela. Esse homem, a Escritura não vai relatar isso, mas nos faz a gente pensar que ele relutou muito a julgar, até porque ele não temia Deus e nem respeitava as pessoas, ou seja, ele era um cara que ele achava que ele era o tal, né? Vamos dizer assim. Mas essa mulher, possivelmente diariamente, ia até ele, pedir para que ele julgasse sua causa. E ela não desistiu. Ela buscou. Ela supostamente deve ter orado, deve ter buscado muito a face de Deus, porque ela era uma judia. Ela era mulher serva de Deus. Então eu quero deixar para vocês o seguinte. Primeiro momento, o Senhor diz, como nós somos discípulos dele, ele diz para nós o seguinte: não desanime, ore sempre. Segundo momento, a persistência dessa mulher, a perseverança dessa mulher. Ela foi ao juiz, praticamente diariamente, como eu falei, buscando nele para que ele julgasse sua causa. Mas ela realmente sabia que Deus poderia fazer isso. Mesmo ele não temendo a Deus ou não respeitando as pessoas, ela sabia que o Deus que ela servia poderia dar essa causa nas mãos delas. E nos versículos seguintes, que vai dizer, ali no 7, no 8, mais ou menos, diz assim, no versículo 5, esta viúva estava me aborrecendo, diz ele, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o 6 diz, e o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite?
Olha que palavra que Deus nos dá. Acaso Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos que busca ou pede socorro a eles de noite? Essa palavra, irmão, eu quero deixar para você. Persista, persevere, ore, porque o Senhor é o Deus da nossa causa. O nosso Deus que nós servimos é o Deus do impossível, diz a palavra dele. Vivemos momentos terríveis na face da terra. Um momento que os sinais de Deus estão evidentes para a volta dele. Então precisamos hoje, nesse momento de quarentena, buscar a face do Senhor, invocar ao Senhor, enquanto podemos achar. Busque ao Senhor. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, irmãos. Pense direitinho, não desista, vão em frente, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 6, a partir do verso 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta, ore ao seu Pai, que não pode ser visto, e o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Amém. Jesus, ele estava ensinando os seus discípulos a orar, e ele estava falando para eles, estava dando uma espécie de passo a passo. E Jesus, ele diz algo muito interessante nos primeiros versículos, quando ele fala que não devemos orar como os hipócritas. Os hipócritas também oram. Jesus diz que a nossa oração, a nossa fala diante de Deus precisa ser uma fala sincera. Quando nós estivermos diante de Deus, nós precisamos nos despir do nosso próprio eu. Nós precisamos orar para que a vontade de Deus seja feita, para que a oração seja atendida de acordo com a vontade de Deus. Se você lembrar, Jesus ele vai contar uma parábola de que um fariseu, certa vez, entrou no templo e começou a orar, e ele disse, ele orou de si para si mesmo. A oração dele não passou do teto. Mas aquele que orou com humildade, aquele que orou com sinceridade, a oração foi ouvida, a oração foi atendida. Então, meu primeiro convite para você é que você ore com sinceridade, que você esteja com sinceridade, com seu coração plenamente derramado diante da presença de Deus. Depois, ele fala algo importante, ele fala sobre a oração do secreto. Hoje é um dia diferente, hoje está toda a igreja orando, hoje todos nós estamos envolvidos aqui nessa atmosfera, nesse ambiente de oração. Mas para que isso aconteça, também é importante que as nossas vidas diárias sejam vidas de oração. Nós não podemos nos apresentar a Deus somente num momento específico, mas nós precisamos buscar a Deus o tempo todo. A Bíblia diz, orai sem cessar. Então nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e procurar o nosso Pai que nos vê em secreto e Ele nos recompensará. Se você quer ter recompensa da parte de Deus, é necessário que você procure o Pai em oração na sua intimidade, que você também tenha momentos de intimidade com Deus. Mas o texto vai finalizar e Jesus ele fala sobre a questão das vãs repetições. Ele fala, olha, você não precisa ficar repetindo toda hora a mesma coisa como quem convence Deus a fazer algo. Talvez Jesus nesse momento estivesse falando daquelas repetições, daquelas orações que são como mantras, em que as pessoas ficam repetindo palavras como se o acúmulo de palavras fosse fazer com que Deus se movesse para atender as suas orações. Não. Jesus está dizendo que você precisa buscar a Deus. E muitas vezes o seu coração está angustiado. Então, por mais de uma vez, você vai falar daquele problema para Deus, assim como você fala com um amigo. Jesus ele diz, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então ele dá a ideia de que nós precisamos ser insistentes, mas não com vãs repetições, não é com um acúmulo, mas é com a sinceridade de um coração despojado na presença de Deus. E ele diz isso tudo porque o Pai sabe aquilo que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos, antes mesmo de nós orarmos. Então por que oramos? Oramos para mostrar para Deus o quanto somos dependentes dele.
Oramos porque lembra aquilo que Jesus falou? Sem mim nada podeis fazer. Então nós oramos porque nós entendemos que sem Jesus nós não podemos fazer nada, nós não podemos chegar a lugar nenhum. O desejo para você é que você possa ter uma vida de oração poderosa, que esse dia seja um dia poderoso de oração em que você veja sinais e maravilhas de Deus, mas que o efeito desse dia venha a ser uma vida de oração, uma rotina de oração poderosa na presença de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor sejam sobre sua vida. Um grande abraço.